Abertura. Mystery. Nossa, que nostálgico esse aqui é de novo Scooby-Doo no final. A logozinha do SBT ainda, nostálgico. Fala pessoal, esse aqui é o Conversas Animadas, eu sou o Otávio. Eu sou o Guilherme. E esse é o primeiro vídeo do nosso novo quadro chamado Versões, em que a gente vai abordar todas as versões de determinados personagens. E aí a gente escolheu um muito icônico para começar aqui, que é Scooby-Doo. Scooby-Doo que tem várias versões. Tem muitas versões de Scooby-Doo. Versões. Antes de a gente ter nascido já tinha, a gente conhece mais a nossa época, né? Mas tem muita coisa. Mas a gente vai comentar isso durante o vídeo, a gente vai falar os nossos favoritos, né? O que a gente mais gostava, o que a gente mais assistia durante a infância. Sim. Mas acho que já tem spoiler aqui atrás, né? Então, a primeira versão de Scooby-Doo surgiu em 1969 e o título original era Mysteries 5, ou numa tradução literal, o Quinteto dos Mistérios. A série teve origem num plano da CBS, que é uma editora dos Estados Unidos, de criar um programa pro sábado de manhã que fosse livre para todos os públicos, né? Ou seja, que não tivesse violência. No Brasil, a primeira série do Scooby-Doo lançou 3 anos depois, apenas em 1972, e passava na TV Tupi. Então, nessa primeira série, todas as características você já tinha, já. Então você tinha 5 personagens que a gente conhece, Fred, a Velma, a Daphne, o Salsicha e o Scooby, né? E eles sempre seguiam a ordem do episódio de entrar em um lugar, ver algo sobrenatural, investigar e no fim ser uma pessoa normal. Vestindo uma máscara. Vestindo uma máscara. Na conclusão sempre tinha, já nessa primeira série, né, a famosa frase: eu teria conseguido se não fosse por esses moleques encheridos e esse cachorro idiota. Sim, e eu teria conseguido sair com elas se não fossem essas crianças idiotas e seu cachorro. Esses 5 personagens, na primeira versão, na ideia inicial, eles tinham nomes diferentes, mas eram os mesmos personagens, né? Então essas características clássicas realmente já estavam lá. Realmente os caras inventaram uma fórmula genial, assim, né? O que justifica ter várias versões que saíram depois, e não só isso, como várias séries que copiaram essa mesma vibe, né, do Scooby-Doo. Então pegando aqui alguns exemplos da época, né, de desenhos da Hanna-Barbera, inclusive, que aproveitou como pôde essa fórmula de adolescentes com um mascote e que atuam como detetives. A gente teve Josie e as Gatinhas, o Tutubarão e o Capitão Caverna e as Panterinhas. Acho que entre esses aqui, o Capitão Caverna deve ser o mais famoso, né, que a gente assistia também. Então a franquia seguiu essa mesma linha durante uma década de criar novas animações nesse estilo. Então você tem os novos filmes do Scooby-Doo, que por mais que o título engana, era apenas uma série com episódios de 40 minutos. O show do Scooby-Doo, que era uma sequência da animação original, voltando para o tempo original de 20 minutos. Horror Olímpicos, que é um crossover entre vários personagens da Hanna-Barbera, né? Como, por exemplo, o Zé Colmeia, do Quixote, e o Capitão Caverna, junto com o Scooby-Doo, né? Scooby-Doo em Hollywood, que é um filme paródia de vários filmes famosos de Hollywood. E por último, Scooby-Doo e Scooby-Doo, odeio esse cara, onde um novo integrante foi incluído, né? Que é o Scooby-Doo pequenininho, que é chamado Scooby-Doo. Scooby-Doo. A gente coloca, então, todas essas animações meio que no mesmo pacote, assim, porque realmente a Hanna-Barbera ela ficou muito tempo, mais de uma década, com o mesmo estilo, assim, visualmente e em história mesmo, né? Era a mesma linha ali. E vale ressaltar, em relação a isso que você falou do Scooby-Doo, que ele praticamente foi uma salvação da franquia, né? Porque o Scooby-Doo já não fazia mais tanto sucesso quanto lá no começo. E isso fica claro com as novas versões, né, que eles estavam fazendo. Por exemplo, o Horror Olímpicos é um crossover, então tentar juntar com os outros personagens da Hanna-Barbera e com essas paródias tipo o Scooby-Doo em Hollywood. Então a criação de um novo personagem foi basicamente o motivo pelo qual a Hanna-Barbera deu ali uma nova chance para a franquia. A inserção do Scooby-Doo fez com que eles dessem esse voto de confiança para tentar prosseguir com o Scooby-Doo, né? Então por mais que eu odeie o cara, se não fosse por ele... talvez tivesse acabado ali, né? Tanto que outras, por exemplo, o Tubarão nunca mais surgiu, né? Então talvez a Hanna-Barbera tivesse encerrado a franquia naquele momento. Tanto o Scooby-Doo é meio que o foco ali, que se você for assistir essa animação, você vai perceber que personagens principais, assim como o Fred, por exemplo,
eles têm um foco minúsculo, né? A Velma também, a Daphne, eles não são importantes. Então eles realmente queriam emplacar esse novo co-protagonista ali, sabe? Então era o trio Salsicha, Scooby e Scooby-Doo. Mas acho que dá pra tirar disso é que eles, desde o começo, eles já tinham ideia de que os principais eram o Salsicha e o Scooby, né? Tipo, com esse novo integrante, eles sabiam que eles tinham que dar foco também no Salsicha e Scooby. Tipo, eles não excluíram o Salsicha, por exemplo, né? Manter só o Scooby-Doo e o Scooby-Doo. Eles mantiveram o Salsicha. Isso é uma coisa interessante, assim, né? Tipo, tá muito associado, por mais que a gente, sei lá, o Scooby-Doo é o principal, né? É o mais conhecido e tal, e é o característico da franquia, o Salsicha, ele sempre vai estar, né? Tipo, é meio que os dois... É uma dupla inseparável. Exatamente. E aí, começando numa nova fase, em 1985, com a série Os 13 Fantasmas de Scooby-Doo. Essa encarnação talvez seja uma das mais bizarras, porque é a mais diferente de todas, assim, tanto no design dos personagens quanto nos integrantes do grupo. O Scooby-Doo, o Salsicha e o Scooby-Doo são mantidos, né, que é o trio que a gente estava comentando antes, que eles estavam tentando emplacar ali como os principais, e aí o Scooby-Doo sendo esse novo co-protagonista ali da dupla. Mas o Salsicha, nessa versão, usa uma camiseta vermelha ao invés da tradicional verde, que todo mundo conhece ele como, né, o cara da camiseta verde. Eu acho que não faz nem um pouco de sentido, na real, ser vermelha, né? Tipo, por que eles alteraram, né, cara? Pois é. Que bizarro, é muito, muito doido. Lembra quando a gente assistiu aquele filme, foi o dos Irmãos Boo? E tipo, por que ele tá com uma camiseta vermelha? É um negócio muito bizarro, né? Parece que nem é ele, tá ligado? E, tipo, não faz sentido, tipo, eles pensar, vamos tentar emplacar o melhor, eles mudam só uma camiseta. Eles estavam tentando realmente inovar, assim, dentro da franquia, né? Mas não é muito uma inovação, tá ligado? Ele só foi no guarda-roupa e colocou outra camiseta, tá ligado? Mas sei lá, talvez a mudança de visual... Chamasse atenção. Não sei. Não sei qual que foi a lógica deles, mas eles fizeram isso. Pois é. E além dos três, a gente tem a Daphne, que ela não usa os itens ali característicos dela, né? Que ela é, tipo, ela é bem patricinha e tal, né? Ela usa uma tiara, o cachecol verde e tal. Só que nessa versão ela usa um traje mais de aventura, que me lembra um pouco a Marion do Indiana Jones. E o Flim Flam, que é um garotinho que ele foi bem esquecido na franquia posteriormente. Eu sei que ele aparece naquela animação que depois a gente vai comentar, mas é o Scooby-Doo Mistério S.A. Eu sei que ele aparece lá e em em alguma outra mídia, assim. Mas enfim. Mas geralmente eles vivem algum personagem, mas com uma forma de nostalgia mesmo, né? Não é um personagem que você lembra, assim. Fora pesquisando aqui pra esse vídeo, eu nem lembrava que existia esse Flim Flam, tá ligado? Você sabia desse moleque? Não. Então, na história dessa animação, o Salsicha e o Scooby são enganados por um fantasma e eles acabam tendo que abrir um baú e liberando outros 13 fantasmas. E aí que vem o nome, os 13 fantasmas do Scooby-Doo. E aí eles precisam ir atrás das assombrações e eles capturam uma em cada episódio, né? E aí a série tem exatamente 13 episódios. Então é praticamente uma minissérie, assim, do Scooby-Doo. E novamente, é importante ressaltar aí que essas tentativas de novas versões do Scooby-Doo, elas foram muito importantes, por mais que não marcaram a gente, por mais que a gente não lembra muito, elas são muito importantes para dar esse sopro de ar fresco, assim, pra franquia e pra ter mantido ela viva até hoje. Esse visual do Salsicha aí, diferente. A gente já falou dos Irmãos Boo, né? Mas ele foi usado mais em 2 filmes, que é o Scooby-Doo e a Escola Assombrada e o Scooby-Doo e o Lobisomem. Inclusive, dá pra perceber que a Warner meio que tentou esquecer que isso aconteceu, porque se você for ver os pôsteres desses filmes, que eu vou ter colocado aí na tela, né, enquanto a gente tá falando, ou melhor, a Manuela vai ter colocado aí na tela enquanto a gente tá falando, você vai perceber que nesses pôsteres, o Salsicha, ele tá com a camiseta verde, tradicional, sabe? Só que... Então eles estão tentando fazer uma lavagem cerebral. Mas quando você assiste o filme, ele está com a camiseta vermelha, que aí acho que seria muito dinheiro ter que editar o filme inteiro pra colocar ele de camiseta vermelha, né? Então editaram só o pôster e é isso aí. Falando sobre uma nova versão que começou em 1988, o Pequeno Scooby-Doo. Foi uma época que a Hanna-Barbera estava fazendo diversas animações em versão criança. Então você tem, por exemplo, o Tom e Jerry Kids, os Flintstones Kids, Baby Looney Tunes, que lançou depois, né? Isso é bastante tempo depois, inclusive foi da nossa geração, né? Você assistiu? Eu assistia quando era criança. Era muito da hora, né? E é claro, o Pequeno Scooby-Doo. A fórmula continuava a mesma, então você, em vez de ter um monstro, na verdade, você tinha um monstrinho da semana e tirava a máscara do monstrinho e descobria que era só uma pessoa normal. Bastante voltada pra comédia, né? Não tinha piadas recorrentes, e eu lembro até que
que tinha que tinha em todos os episódios, que era o Fred acusando o menino ruivo de ser o culpado. A resposta desse mistério é óbvia. Sua bicicleta foi roubada pelo perverso vizinho, brigão e ladrão Ruivo Ering. E eventualmente até tinha um episódio que ele era o culpado mesmo, que ele realmente era o vilão. Só que nesse episódio o Fred não acusava ele. Sério? O Fred acusa o Ruivo em todos os episódios, mas no episódio que ele é o culpado, ele não faz. Então tinha essas piadas recorrentes. Era uma série mais voltada pra comédia mesmo. E esse método de fazer uma versão babyficada dos desenhos foi uma coisa que, posteriormente, né, várias outras marcas fizeram o mesmo. Então, tipo, os Jovens Titãs, depois teve o Jovens Titãs em Ação, que ele é mais infantil e tal. E, novamente, enquanto o Jovens Titãs é uma versão mais voltada pra ação, o Jovem Titãs em Ação é mais comédia. O Ben 10 teve a mesma coisa, o Ben 10 original, e aí o Ben 10 de 2016, e até Drama Total, que é aquele reality show animado, né? Que é um pouco estranho, por causa que era um pouco mais violento, né? Tipo, tinha bastante violência no Drama Total, né? E ele recebeu também o Drama Total Kids. Então é Scooby-Doo novamente estabelecendo uma tendência a ser seguida por diversas outras animações. Então quando uma marca tá decaindo, eles fazem uma versão mais infantil, mais comédia, né? E vira sucesso novamente. A partir de 1998, então, a gente tem essa nova fase que a gente chama de a fase dos monstros reais, / início dos filmes para DVD, porque todos os filmes que a gente mencionou antes foram lançados diretamente na televisão. A partir de 98, a Warner passa a ter essa nova estratégia de lançamento em que ela lança esses filmes do Scooby-Doo diretamente para DVD. E esses filmes do Scooby-Doo são nada mais nada menos que episódios, né, das séries, só que estendidos, né? E essa é uma estratégia que se mantém até hoje. Só que hoje em dia, né, não tem muito DVD, então os filmes são vendidos normalmente para aluguel digital e tal. Depois acaba indo para streaming, né, para Max. Praticamente todos os anos, desde que eles começaram a fazer isso, tem um filme novo. E o último foi agora, em 2023, um crossover do Scooby-Doo chamado Scooby-Doo e Crypto, o Supercão. Nessa era dos monstros reais, você teve 4 filmes, que são o Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis, Scooby-Doo e a Bruxa Fantasma. Esse é seu favorito, né? Que eu gosto bastante. Por causa que tem as cantoras lá. As Hex Girls. Hex Girls. Calma, rapazes, são só as Rex Girls. I'm a Hex girl, and I'm gonna put a spell on you. I'm gonna put a spell on you. Mas eu gosto muito dessa animação, porque primeiro que é mais nostálgica, eu via muito quando era menor, eu ficava me cagando de medo, mas eu via muito. E também acho que é o melhor plot twist, assim, de todos esses filmes. Também gosto do plot twist. Mas acho que o parte do plot twist desses filmes, que eu já vou continuar do real, é de ser realmente real. Então quando você sabe que é real, acho que talvez perde quebre um pouco. É. Né? E aí a gente já sabe, né, que essa fase de filmes, meio que todos são reais. Apesar que o da Bruxa, ele consegue subverter isso. Sim. Porque aí você, tipo, você acha que é real, só que aí tem um plot twist que na verdade não é, Daí... só que né? Sim. Então, desculpa aí pelo spoiler, mas é que, porra, o filme também foi lançado em, o quê? 1999? Sinto muito. Então, continuando, tem mais 2 filmes, que é Scooby-Doo e os Invasores Alienígenas e Scooby-Doo e a Caçada Virtual. Como eu falei, são episódios estendidos, né? Então a fórmula é a mesma. A diferença é o que a gente falou, que na conclusão desses filmes, a gente descobre que são monstros reais, né? Então a bruxa é um fantasma mesmo, os zumbis são zumbis mesmo. Em outros filmes e em outras séries, tirando os 13 fantasmas de Scooby-Doo, que tem fantasmas reais, nas outras versões, normalmente, é uma pessoa por trás. Nesses filmes, tentaram fazer ali uma modernização dos personagens. Eles têm um visual bastante parecido, né, com o que a gente ia conhecer hoje em dia. O Fred e a Daphne, por exemplo, eles mantêm já as cores que são características deles, embora a roupa ali seja um pouco diferente. Mas eles já tentaram estabelecer uma modernização da franquia. Em 2002 começa a questão dos live actions de Scooby-Doo. A gente vai juntar aqui as duas adaptações, porque é uma história só, praticamente, ali, né? Falando da franquia em si, né? Não dos filmes. E esses filmes parecem ser bastante, tipo, uma consequência da série com monstros reais. Porque todos eles trazem conceitos sobrenaturais pra realidade ali. Até porque seria difícil traduzir a ideia
ideia das animações de tipo um monstro, só que aí tira a máscara e é uma pessoa real, né? Ficaria meio esquisito isso. Então eles acabam aproveitando que tava nessa onda nos filmes e seguem fazendo monstros reais nos live Então, actions. querendo ou não, foi meio que uma continuação da animação, só que em live action. Então a ideia, no começo, era fazer uma trilogia. Só que então, eles lançaram lá o primeiro filme. 2002, né? 2002, todo mundo gostou. É um filme clássico. Eu não gosto muito, mas tudo bem. É um filme clássico. Em 2004, então, eles lançaram a continuação. A crítica não gostou, o filme não deu dinheiro. Então, o terceiro filme, que inclusive a Warner ia colocar o James Gunn, que depois virou diretor do Guardiões da Galáxia, mas nessa época ele fazia os roteiros, né, dos 2 primeiros filmes, do Scooby-Doo. O James Gunn, ele ia dirigir esse terceiro filme e foi cancelado por conta do fracasso do segundo. Será que eles perderam dinheiro nisso? Né? Não fazer o terceiro filme com o James Gunn? Perderam muito dinheiro, mano. Eu acho que ia ser... Mano, ia ser uma trilogia muito mais clássica. Tipo, já é clássico, né? Já muita gente lembra. Mas só do primeiro, né? O segundo não lembrou tanto. Agora, se tivesse fechado a trilogia ali, talvez, tudo bem, iam lembrar do segundo como o mais embaixo. Só que iam lembrar da trilogia como um todo, e aí o terceiro filme provavelmente teria feito bem mais sucesso também. Nisso, a Warner seguiu a mesma estratégia de antes, né, que eles tinham feito com as animações, de começar a lançar pra DVD, e aí eles fizeram essa versão completamente nova de live action, que é o Scooby-Doo e o Mistério Começa, com um elenco totalmente novo e um orçamento menor, um filme menor, lançado diretamente pra DVD. E não só isso, mas eles decidiram fazer, então, um lançamento primeiro na Cartoon Network. Então, depois de passar na Cartoon Network, eles começaram a venda dos DVDs. E aí deu certo, teve continuação, e a continuação também não deu tão certo quanto. E aí eles decidiram parar por aí com essa ideia de fazer live action de Scooby-Doo. Mas vai ter mais coisa de live action aqui durante o vídeo, hein? Okay. Então já deixa o gostei e continua assistindo até o final. 2002 também, além do live action, lançaram o que é de novo Scooby-Doo. 2002 foi um momento chave, assim, pra franquia, né? A Warner tava obstinada a reviver, né? Reanimar a franquia Scooby-Doo. E também foi uma das versões mais duradouras, que foi até 2006, mas teve uma série de filmes também que durou até 2009. Essa versão, né, o que há de novo Scooby-Doo, é uma versão extremamente marcante. Todo mundo conhece a música de abertura de O que há de novo Scooby-Doo. O que há de novo, Scooby-Doo? E o visual dessa animação é praticamente o definitivo da saga. Até por eles terem trazido esse visual para as animações. Então, tipo, já tinha tido aquela série dos monstros reais e eles deram sequência, só que com esse visual. Então teve uma série de filmes ali que deram continuidade para esse visual, o que fez marcar na nossa memória, assim, Scooby-Doo como sendo isso. E o que fez dar tão certo é que eles basicamente pegaram todas as características clássicas lá do desenho original, homenagearam tudo que era mais importante ali para cada personagem e modernizaram, respeitando ali o cânone da saga, né? E toda essa década e todo mundo que nasceu e cresceu nela tem essa versão fixada na cabeça como a oficial do Scooby-Doo, tá ligado? Assim, pra mim essa era a versão única existente quando eu era criança. Tipo, quando você assiste essa quando é criança, você acha que é a primeira, né? A original, assim, sabe? Alguns dos filmes que foram feitos nessa versão foram Aloha Scooby-Doo, Scooby-Doo e o Abominável Homem das Neves e Scooby-Doo e a Espada do Samurai. Todas essas animações, e tem mais algumas ainda, essa aqui são só alguns exemplos, seguiam esse mesmo visual do O que há de novo Scooby-Doo. Depois que a série acabou em 2006, a Warner tentou logo de cara emplacar essa nova série aí, extremamente diferente, estrelando apenas o Salsicha e o Scooby. E a série era Salsicha e Scooby Atrás das Pistas. Salsicha! Scooby-Doo atrás das pistas! Salsicha e Scooby atrás das pistas. Essa série é sensacional e era a minha favorita na infância, assim, de Scooby-Doo. Por mais que eu falei que eu adorava essa aqui e eu realmente cresci assistindo essa, quando eu vi Salsicha e Scooby Atrás das Pistas, virou a minha versão favorita, cara, porque era demais. Eu lembro que passava de manhã, assim, na Cartoon Network, eu acordava cedo e assistia isso. E era muito maneiro. Porém, a série flopou justamente por ter saído literalmente no mesmo ano do que é considerada a versão, assim, definitiva. E, tipo assim, literalmente, o que é de novo Scooby-Doo acabou em julho de 2006. E aí, essa nova foi lançada 3 meses depois, em setembro do mesmo ano. E não só isso, só que o que é de novo Scooby-Doo meio que continuou saindo, entre aspas, até 2009, porque mesmo depois que acabou a série, continuou tendo os filmes. Então, ela ficou como a versão definitiva durante mais tempo ainda. E nessa série, completamente diferente de tudo que a gente viu antes, o Salsicha, ele herda a fortuna de um tio que desapareceu, que é o tio Albert. Meu tio Gale! Ele me deixou quanto? Um bi!
Caramba! Então, ele e o Scooby precisam enfrentar um vilão chamado Phineas Phibes, que quer dominar o mundo, e aí eles utilizam da tecnologia do tio Albert, que inclui biscoitos Scooby que dão poderes pro Scooby-Doo na tentativa de derrotá-lo. Pra comprovar por que a versão do Salsicha Scooby-Doo não deu tanto certo, um ano depois que o que é de novo Scooby-Doo acabou, então 2010, lançou uma versão que pra muitos... 2010, só reforçando, é quando acabam os filmes, né? Sim, A série já tinha acabado há o algum tempo. estilo do o que é de novo Quando Scooby-Doo. esse estilo para de ser utilizado pela Warner, lança essa nova série que é... Scooby-Doo e Mistério S.A. que inclusive é considerado por muitos fãs como a melhor versão da franquia. Ele tem uma coisa mais sombria, assim, uma coisa mais de terror. E como não foi lançado ao mesmo tempo que uma outra versão de sucesso ainda estava sendo feita, né, sendo lançada, ele teve muito mais tempo para se provar. Ele não precisou ficar à sombra daquela série que já fazia sucesso. E aí ele acabou ganhando o coração dos fãs por conta disso. E como eu falei, essa série tem um tom muito mais voltado pro terror e segue um pouco a narrativa clássica assim, do Scooby-Doo, só que agora com uma trama maior que se desenrola com o passar das temporadas, né? Acho que tem só 2 temporadas, se eu não me engano. E essa série ela tem um visual bastante parecido com algumas animações daquele estúdio Man of Action, que é o estúdio que fez Ben 10, Mutant Rex e o Ultimate Homem-Aranha, que ele tem um design bem clássico assim para os personagens e ele é muito parecido assim quando você vê essa animação Scooby-Doo Mistério S.A. lembra muito. Logo em seguida ao Scooby-Doo Mistério S.A. teve o que foi provavelmente a primeira versão extremamente polêmica de Scooby-Doo, que foi o Que Legal Scooby-Doo. Muita gente criticou essa série que depois das 2 versões anteriores que tinham histórias bastante inovadoras, retornava, né, pro clássico, só que voltando-se para um tom mais infantil e tinha um visual extremamente caricato e exagerado. É realmente muito diferente o visual dessa série. A franquia Scooby-Doo sempre soube seguir tendências. E eles perceberam que o que estava dando certo não era mais desenho sério, mas essas coisas voltadas para comédia, como é o caso do Jovem Titãs em Ação, que a gente já mencionou aqui no vídeo. E eles fizeram isso, uma versão mais voltada para comédia do Scooby-Doo. E assim, a série foi relativamente longeva. Ela durou 3 anos, assim como o Mistério S.A. O Mistério S.A. tem 2 temporadas, mas, enfim, né, a série durou 3 anos. Então, por mais que ela tenha sido criticada, talvez seja aquela coisa do fale bem ou fale mal. Mas fale muito. Exatamente. Todo mundo falava muito mal dessa Que Legal Scooby-Doo, só que a série durou bastante. Então, deve ter dado audiência, né? Eles não iam continuar se tivesse sendo um fracasso total, assim, se ninguém ligasse. Então, em 2018 tem mais uma versão live action que muitas vezes é esquecida. Nessa tentativa deles seguirem uma tendência do que tá dando certo, eles citaram o protagonista para as 2 mulheres do grupo, então a Daphne e a Velma, um filme que foi lançado diretamente no online. Só que foi um fracasso, tanto de público quanto de crítica. A história é bastante inspirada no que a gente já conhece do Scooby-Doo, só que dessa vez tirando todos os outros personagens principais e mantendo apenas as 2. Talvez não tenha sido uma das melhores decisões, tendo visto o resultado. A Warner, então, continuou tentando revitalizar a franquia e a próxima aposta foi Scooby-Doo e Convidados, que é uma série que retornava às origens, assim como, né, o que é de novo Scooby-Doo, todos os personagens e aquela coisa da história do monstrinho, que no final eles vão revelar que é um cara normal com uma máscara, sei lá, só que com um diferencial. Cada episódio teria uma participação especial. Então alguns personagens como o Batman, a Mulher Maravilha e o Sherlock Holmes. Bem aleatório mesmo, do da DC e o Sherlock Não Holmes. chorar que eu muito nada. Só que a série, apesar de um visual clássico, né, ela tem uma animação bem pobre, assim, e isso não encantou o público. Se você for ver cenas, assim, do desenho, você vai perceber que ele é bem mais fraquinho, assim, de animação. Parece que a Warner, por mais que eles tenham colocado esse negócio de outros personagens pra tentar chamar atenção, eles não investiram muito no desenho, então meio que não ficou tão bom visualmente. Então, encaminhando aqui para as 2 últimas versões, né, as versões mais recentes do Scooby-Doo, a primeira delas é Scooby, uma animação. Ponto de exclamação. É uma animação que atualiza a franquia para animação CGI e que foi a tentativa da Warner de criar um universo compartilhado ali da Hanna-Barbera. Nesse filme, várias possibilidades são abertas assim em relação a isso, em relação a esse universo. Inclusive, o Falcão Azul, que é um personagem da Hanna-Barbera, é um dos personagens principais da narrativa. Você olha o pôster do filme, tá lá a turma do Scooby-Doo e o Falcão Azul. Só que essa animação teve um azar gigantesco, pois ela foi lançada durante
durante a pandemia em 2020. Então o filme não pôde sair nos cinemas e, consequentemente, esse planejamento foi completamente interrompido. Inclusive a continuação, né, que eles iam fazer, e seria uma aventura de Natal do Scooby-Doo, que inclusive já estava com o roteiro escrito, foi cancelada junto com a ideia de fazer esse universo compartilhado da Hanna-Barbera. Sentindo que a franquia estava com azar, a Warner decidiu ir pro Fale Bem ou Fale Mal, mas falem de mim. Voltar, né, pra isso. Voltar pra isso. Eles fizeram uma animação que provavelmente muita gente vai saber. Foi bastante falado mal, que é a Velma. Eles alteraram muita coisa do original. Etnia. Essa é a primeira vez em que eles alteram a etnia dos personagens. Mas eu sinto que isso também é seguindo tendências também. Também que é muita, seguindo. Sim, muita com certeza. Muita gente live teve. action. Como, por exemplo, A Pequena Sereia. Então nessa animação, a Velma e o Salsicha são negros. A animação foi extremamente criticada. É claro que tem um grupo que é chato e que só reclama por ter trocado etnia. Tem um grupo que realmente tá analisando o conteúdo da série mesmo. E, tipo, pelo que falaram, o problema é que a série, ela tá o tempo inteiro querendo ser do contra, né? Apesar de ser bastante criticada, a série tá indo pra uma terceira temporada. E o motivo disso pra mim fica bem claro, né? A primeira temporada lançou, muita gente reclamou, mas deu audiência. Né? E vale lembrar, a gente falou de algumas versões live action aqui, vale lembrar que, apesar agora a atual é a Velma, do que tá sendo feito, e, além disso, foi anunciado que vai ter uma série live action pela Netflix. Porque, assim, até um tempo atrás eu pensaria que seria uma coisa ruim, né? Porque, sei lá, tem um monte de live action merda da Netflix. Só que, recentemente, eles lançaram umas coisas legais. Por exemplo, One Piece, todo mundo elogiou, Sim, né? pode ser legal. Cara, acho que é bom essa revitalizada, por causa que eles ficam lançando tudo no Max, né? Acho que ir pra Netflix pode ser uma boa virada de chave ali pra tentar fazer algo diferente. Vai ser uma galera diferente ali. Eu sei que aquele cara, o Greg Berlanti, que é um cara que ele tá envolvido nas séries, tipo The Flash, por exemplo. Ele vai estar envolvido na série agora do Scooby-Doo. E é isso aí, essas foram as versões. Só vamos antes de finalizar aqui, vamos recapitular então. De 1969 a 1984, tem a versão Scooby-Doo Cadê Você? Que aí segue ali, né, com os novos filmes de Scooby-Doo, o show do Scooby-Doo, Horror Olímpicos, o especial Scooby-Doo em Hollywood e Scooby-Doo e Scooby-Loo, tá? Tudo isso aí com o mesmo visual, basicamente, sem mudar muito. Por mais que mude, ele insere o Scooby-Loo, por exemplo. Visualmente não muda muito e a história é a mesma coisa. Aí a segunda versão foi em 1985, que foi os 13 Fantasmas de Scooby-Doo, que lançou tudo no mesmo ano aí, que são só 13 episódios mesmo. E nessa vibe ali, no mesmo estilo, teve os filmes, né? Scooby-Doo e os Irmãos Boo, Scooby-Doo e a Escola Assombrada e Scooby-Doo e o Lobisomem. A partir de 1988 até 1991 tem o Pequeno Scooby-Doo, que foi nessa época deles tentando fazer uma versão criança mesmo, como eles faziam de outras séries, né? Hanna-Barbera. De 98 a 2003 teve a fase dos monstros reais, Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis, Scooby-Doo e a Bruxa Fantasma, Scooby-Doo e os Invasores Alienígenas e Scooby-Doo e a Caçada Virtual. De 2002 até 2010 tiveram os live actions, são 4 filmes, né? 2 duologias ali. De 2002, agora falando aí das animações 2D, né? Até 2009 a gente teve O Que É de Novo Scooby-Doo, que é a série e os filmes Aloha Scooby-Doo, Scooby-Doo e o Abominável Homem das Neves e Scooby-Doo e a Espada do Samurai. Esses são alguns, tem muito mais filme, é quase acho que são uns 10 filmes assim do Scooby-Doo nessa versão aí, do Que É de Novo Scooby-Doo. E aí de 2006 até 2023 a gente tem essas novas tentativas, né, da Warner, começando com Salsicha e Scooby Atrás das Pistas, Scooby-Doo Mistério S.A., Que Legal Scooby-Doo, Daphne e Velma, Scooby-Doo e Convidados, Scooby e aí Velma, finalizando aí, entre aspas, né, porque não acabou ainda o Velma. Todas essas versões citadas, a minha versão favorita é, como eu falei antes, o Salsicha e Scooby Atrás das Pistas. É um que eu adorava. Me parece que eles deram certo no começo e depois eles só foram tentando coisas novas até eles acertarem muito com o Que É de Novo Scooby-Doo e o Mistério S.A., né? E agora eles estão nessa fase meio perdidos de tentar encontrar de volta algo que realmente funcione. Mas eu acho que a série da Netflix pode ser uma boa saída, assim. Se tiver uma vibe meio Stranger Things, sei lá. É foda, né? Porque na verdade Stranger Things que tem uma vibe meio Scooby-Doo. Daí agora o Scooby-Doo vai usar Stranger Things pra... Exatamente. Nossa. Mas é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. A gente gostou muito de fazer aqui. Ó, o Bruto tá dando 1h20. Então, pelo amor de Deus, deixa o gostei pra valorizar essa mais de 1 hora que a gente perdeu, porque ainda teve que fazer todo esse roteiro aqui que eu demorei um tempo. Deixa o gostei, se inscreve, comenta, Ativa o sininho. ativa o sininho, compartilha também. E é isso aí. É. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau.